Muito bem, estamos voltando e o segundo bloco quem abre geralmente sou eu. E falando da Casa das Sopas, que fica localizada, você já sabe, se não sabe, fica sabendo, na Avenida Brasil, 1415, 1415, bem na parte central do Balneário Camboriú. Eu duvido, você indo lá uma vez, você vai retornar em outras oportunidades, porque você vai ficar apaixonado pela comida que é servida na Casa das Sopas, não somente sopa, evidentemente, tem a sobremesa também, e tem uma pimenta, para quem gosta de pimenta forte. Se você não é chegado em pimenta e não sabe segurar a onda da pimenta forte, eu não recomendo essa pimenta que é servida na Casa das Sopas para você, tá certo? Você é o convidado aqui, incentivamos você a frequentar a Casa das Sopas, na parte central, na Avenida Brasil, no Balneário Camboriú, de segunda a segunda, ao meio-dia e à noite, e com exceção apenas do domingo. Domingo, ao meio-dia, não tem atendimento na Casa das Sopas, no Balneário Camboriú, mas atende você normalmente no horário da noite, tá certo? É fácil de você encontrar. É isso aí. Olha, um e-mail está circulando nas redes sociais, ele indica que uma vereadora de Itajaí teria cometido atos de racismo. Na casa dela tem um outdoor que foi colocado denegrindo a imagem de um vereador negro pelo fato dele ter sido a favor do aumento da passagem do transporte coletivo. Você vai entender melhor o que está acontecendo na reportagem do Caleb Moreno. Vamos ver. A denúncia tem como palco a bancada legislativa de Itajaí. Uma desavença entre vereadores foi divulgada por um e-mail remetido por este endereço virtual. Atos de racismo teriam motivado a divulgação do conteúdo. Os supostos insultos racistas teriam partido da vereadora Ana Carolina, que senta aqui nesta cadeira, contra o vereador Calinho Mecânico, mas ela nega as acusações. Se de fato isso ocorresse, isso já estava noticiado nos jornais, já estava vinculado na imprensa. Se só por eu ter chamado o vereador Calinho de vereador Calinho no uso da tribuna, eles já estão querendo fazer a minha cassação, imagina se eu tivesse feito alguma ofensa à raça deles. Isso não tem nada a ver, não tem sentido. Isso foi um e-mail de uma pessoa muito fraca e que eu tenho dificuldade de combater porque trabalha no anonimato. Tá? E as falas que eu fiz, todas elas são gravadas, elas têm acesso à comunidade. Eu, inclusive quando cheguei na minha residência depois da sessão, o meu assessor de imprensa já publicou o e-mail, a conversa via YouTube do meu pronunciamento e não tenho nada para esconder da comunidade, não. Isso não tem problema algum. O e-mail também denuncia a instalação de uma placa com a foto do vereador Calinho Mecânico em uma cédula de dinheiro. A ofensa fez com que ele movesse uma ação contra o pai da vereadora, sendo que foi o responsável pela colocação da imagem em sua própria casa, onde também mora Ana Carolina. A controvérsia citada no e-mail ultrapassou os limites da Casa do Povo e passou a ser caso de justiça. Por telefone, o vereador nega que tenha ouvido insultos racistas, mas disse que contratou advogados e moveu uma ação judicial para a retirada da placa. Em contrapartida, a vereadora defende e explica a intenção do manifesto. A placa foi colocada dentro de propriedade privada, é a residência do meu pai. O Calinho é uma pessoa pública, ele pode ter a imagem dele divulgada. Os dizeres da placa são verdadeiros, que diz que ele votou favorável ao aumento do transporte coletivo e foi assinado pelo morador da casa, que é o meu pai. Não fui eu. Essa justificativa vocês podem perguntar para ele. O fato de ser o Calinho é porque eu resido no bairro São João e é o bairro que também reside o vereador Calinho. Se de fato eu morasse no bairro Murta, colocaria a imagem do vereador Dedé. Se morasse no bairro Fazenda, colocaria de outros vereadores. Foi só por isso e não mais por algum outro motivo. De acordo com a vereadora, ela repassou o material para ser investigado e tentar, de alguma forma, identificar quem é o autor do e-mail. A política itajaiense, onde a maioria da bancada é base aliada do governo, tem presenciado diversos casos de manifestações da oposição. Olha, esse foi alvo do meu comentário do MCA Notícias. Pode falar, Antônio. Fazia tempo que eu não via assim, uma infelicidade tão grande na tentativa de dar alguma explicação, né, para a sociedade em um episódio isolado que aconteceu aqui em nossa cidade. O Calinho Mecânico, pelo que eu conheço dele, ele não merecia passar por essa situação. Ele está passando uma situação, no mínimo, constrangedora. E tem outros, que é claro, publicamente não, mas nas internas da Câmara de Vereadores aconteceram algumas ofensas ao vereador Calinho Mecânico. E outra coisa... Ele, na matéria, ele disse que ele não tem informações de que ele não ouviu isso.
Não ouviu. Então tá. Então vamos deixar do jeito que está. Se ele não ouviu, não ouviu. Aí Agora, o o que que eu comentei entendo... foi o seguinte, que eu conversei pessoalmente com ele no programa de rádio e ele disse literalmente para mim que isso aconteceu. Ele ouviu essas ofensas, mas aqui na matéria ele disse que não. Né? Ligou para ele e disse que não. Tentando minimizar a situação. Agora, pelo que eu entendo, o Lacerda e amigos do nosso programa, o vereador eleito não é para representar o bairro dele. O vereador eleito é para representar o município do Legislativo, independentemente de onde ele mora. Se ele mora no bairro São João, se ele mora na Murta, como foi citado pela vereadora. Olha, eu acho a Ana Carolina, ou achava pelo menos, uma mulher bastante inteligente, e não havia necessidade de forma alguma de agir da forma que o pai dela agiu, o advogado, o Martins, e provavelmente com a conivência dela também, porque se ela tivesse chegado do pai, não, pai, não faz isso, fica chato, fica feio, não fica bom, a gente vai acabar criando aqui uma inimizade dentro do próprio bairro, né? Porque o Calim Mecânico, quer queira, quer não, ele é uma pessoa muito querida, o pessoal gosta dele. E ele faz um trabalho no aspecto social muito importante aqui em nossa cidade. Ele não merecia passar por esse vexame, né? Por essa contradição, enfim... por esse constrangimento, né? E isso não vai parar por aí. Se ele falou na rádio para o Lacerda que havia ofensa lá nos corredores da Câmara, e aqui da reportagem ele modificou um pouco, né, a sua colocação, eu acho que isso aí vai ter um rendimento, vai ter um desdobramento maior do que esse que nós estamos assistindo até o momento. Pois é uma situação desagradável e isso que o Antônio falou. Bom, com relação ao advogado, o pai dela, né, em outras situações também, ele já é normal esse tipo de atitude. Ele é uma pessoa polêmica de fato, ele cria isso mesmo, que é polêmica, ele não pensa duas vezes para fazer comentário. Agora, eu acho que a vereadora foi muito infeliz quando ela faz a observação de que separar por bairro as fotos dos vereadores. O objetivo ficou bem claro que foi direcionado, pelo menos para mim, a um determinado vereador. E aqui eu vou excluir a parte do racismo, apesar de que ela cita na matéria, ela fala raça deles. Quer dizer, então fica aí a teu critério entender se isso é preconceito ou não, né? Agora, eu quero dizer o seguinte, por que só essa história de que é o vereador do bairro, eu queria perguntar se só ele foi votado no bairro. Se outros vereadores, não esses que votaram a favor da tarifa nova do transporte coletivo, se esses outros vereadores não tiveram voto no bairro, foi só o vereador Calim Mecânico. Né? Agora, com relação a ele começar a se esquivar do que ele falou, do que ele não falou, ele disse aqui na matéria que ele não foi ofendido. Ontem, inclusive, nós havíamos convidado ele para vir aqui no programa, eu particularmente fiz o convite, né, para ele participar falando disso, de um outro projeto que é Saúde 10, que é de extrema importância para nós, está rolando no Congresso e precisa de muitas assinaturas, mas ele não veio aqui. Mais uma vez, ele não veio aqui conversar com a gente sobre esse assunto. Provavelmente já orientado pelos seus advogados para não polemizar em cima desse lado do racismo. Agora... Mas, Lacerda, você pode ter certeza de uma coisa. Ele pode não ter dito aqui na matéria, pode ter falado para você lá na rádio, mas alguma coisa estranha aconteceu. Alguma coisa estranha aconteceu nos corredores da Câmara. E ela está falando, inclusive, estão querendo até me caçar aí, porque eu falei no nome dele e tal. É porque alguma coisa de mais grave tem. Não deve ser só isso, não. Não é só o cartaz na casa do pai dela no bairro São João. E você foi feliz aí quando falou. Esses vereadores eleitos, por exemplo, o Dedé, vamos citar o Dedé, ou vamos citar o Antônio Alves, o Tonho da Grade. Não recebeu voto no bairro São João? Ou só recebeu voto lá na Murta, lá no bairro de Cordeiros? Pois é. Que história é essa que o vereador... Só interessa para os eleitores o bairro em que o vereador mora? Ou interessa para os eleitores do município inteiro, né, a atitude do vereador? Né, alguma coisa de estranho, de muito estranho e grave aconteceu nas internas da Câmara de Vereadores. Estão querendo botar panos quentes. Exatamente, estão querendo dar uma apaziguada na situação, mas ninguém melhor do que o próprio Carlinhos Mecânico para esclarecer essa situação. Disse uma coisa ontem e hoje mudou um pouco, né, o seu palavreado. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, mas antes do intervalo, só uma nota aqui, não é essa daqui que está aí não, Antônio, é que está na internet. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de conversar por telefone com esse vereador também. É o vereador Carlos Eli. Ele entrou com um projeto de lei ordinária proibindo o consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes em vias e praças públicas.
O objetivo da lei, se aprovada, é acabar com o exemplo negativo de pessoas bebendo ou usando entorpecentes em lugares públicos e também diminuir as consequências que isso gera, como brigas, acidentes e crimes. Na oportunidade que eu tive de conversar com o vereador, hoje, Carlos Eli, sobre esse assunto, isso aí não é proibir bares, festas, nada disso não. É aquelas pessoas que ficam consumindo bebida. Por exemplo, tem muitos adolescentes que acabam indo para a praça e compram aquelas garrafas de vodka e bebida e ficam ali fazendo as festas. E isso, quer dizer, outras crianças passam por ali e acabam vendo essa situação, e é isso que ele quer acabar. E detalhe, nesse projeto de lei prevê multa para os pais. E aí eu volto e até fiz um comentário com ele, o seguinte, é aquela história, o pai muitas vezes não sabe o que o filho está fazendo na rua. Mas deveria. Exatamente, não tem como, Antônio, nem sempre dá para saber. Acompanhar. Não, você vai acompanhar teu filho em tudo pai quanto é lugar. É pai, mas tem você que... não tem como acompanhar teu filho Isso na é rua. tua opinião, cara. Você sai de todo lugar com teu filho. Não, mas eu Tu tá procuro com teu filho saber, agora? eu procuro saber. Procurar saber é uma coisa, Antônio. Ora, ultimamente você tem divergido de tudo. Não, mas procurar saber é uma coisa. Não, tudo bem, mas acompanha, vê o que o teu filho está fazendo. Acompanhar é uma coisa, eu estou falando que você não pode estar presente. Tá bom, fica com a tua razão. Mas nesse momento eu estou. Dentro do meu raciocínio eu estou. Dentro da razão. Então você não pode acompanhar seu filho 100% do tempo. Evidentemente que você orienta seu filho, etc. Mas você não pode estar lá com o teu filho para saber se ele está aceitando a tua opinião em casa e está fazendo diferente na rua. Né? É difícil você acompanhar 100% do seu filho. Então a multa, o que ela faz? Foi o que eu disse para ele. Ela traz de volta o pátrio poder, ou seja, você vai ficar sabendo se seu filho foi pego na rua fazendo alguma coisa errada. E você vai pagar a multa. E aí você vai poder atuar novamente na educação do seu filho. E aí a responsabilidade passa a ser sua. É isso que o Carlos Eli quer jogar na coisa. Se não é lei, já deveria ser lei. Porque tem praças do município de Itajaí, me referindo exatamente a Itajaí, que é dominada pela tranqueiragem, não é de hoje. E o objetivo, não é de agora. O objetivo ainda é outro. Vão para a praça e tomam conta da praça. Ele está querendo antecipar com isso, quando tiver aprovada a guarda municipal, que essa guarda já possa agir com uma lei que já existe. Então, a ideia do Carlos Eli é bastante interessante, inclusive não é só jovens, não. Esse pessoal que fica transitando não só nas ruas, em pontos de ônibus, de manhã cedo, com garrafa de... Esses transeuntes que ficam bebendo essas coisas, é para afastar esse pessoal, inclusive, né, desse meio de onde passam crianças, jovens, adolescentes, que podem ser influenciados por esse tipo de comportamento. E nós estamos na expectativa, aguardando com muita ansiedade esta guarda metropolitana, esta guarda municipal armada aqui no município de Itajaí, porque no Balneário Camboriú já se completou agora o segundo ano. 2 anos na nossa frente. Quanto tempo vai levar ainda? Quer dizer, nós esperamos por agora, né? É verdade. Nesse Vamos ano para o intervalo 2013. E voltamos na sequência com o nosso Tribuna na TV. Fique com a gente que é um instante só.